Mais uma vez estamos aqui trazendo para você a informação no livro O Tempo do Fim. Gente, e olha só como passa rápido. Parece que foi ontem que nós começamos essa série. Nós já estamos na página 80 do livro, né? Já estamos praticamente na metade. Então, se você não acompanhou ainda o que ficou para trás, eu recomendo, são vídeos rápidos, todos os dias estão aí na playlist do Pela Bíblia, O Tempo do Fim. Você pode pegar essa playlist, inclusive, e enviar para outras pessoas, tá bom? Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre o testemunho da Bíblia do porquê a igreja passa na tribulação. Esse é um ponto muito importante. Vamos continuar agora, nós já vimos o testemunho de Jesus, nós já vimos o testemunho de Paulo, e agora nós vamos ver o testemunho de João, tá? 3 evidências claras de que a igreja passa durante a tribulação. Vamos lá? O apóstolo João, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 4 a 6, ele descreve a seguinte situação. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo os que participam na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Note que interessante, esta é a primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição, se você se recordar, ela foi dita por Paulo e também por Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, onde ele consola os irmãos, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Isso aqui soma-se a 1 Coríntios 15, 51. E aí ele diz que dessa maneira estaremos sempre com o Senhor, que é o início do reinado milenar de Cristo aqui na Terra. Portanto, vejam só que interessante este posicionamento do apóstolo João. Aí depois, o próximo versículo, que é Apocalipse 6, de 9 a 11, também nos ajuda a compreender o assunto. Veja só. Nesta visão estão os mortos, por não adorarem a besta. Logo, esta ressurreição contará com gente que passou pela tribulação. Jesus e Paulo colocam a situação neste mesmo tempo. O arrebatamento não ocorre sem a ressurreição dos justos, que inclui as pessoas que foram mortas na grande tribulação por causa do testemunho de Jesus. Então percebam que essas pessoas que foram mortas durante a grande tribulação, elas também precisam ser ressuscitadas. São ressuscitadas quando? Ao final da grande tribulação, que é quando Jesus Cristo volta. E esse momento é um momento muito interessante. Jesus Cristo volta, ressuscita e arrebata. Lembrem-se sempre daquilo que eu já disse, o arrebatamento, ele se dá para transformar os nossos corpos de mortais em imortais. Então, nós encontramos com Jesus para isto. Eu não sei se é possível vocês darem uma olhadinha, para quem não tem o livro, e eu recomendo que você adquira o livro aí na nossa livraria, basta você digitar Livraria Edson Reis. Né? Eu não sei se vai dar para vocês darem uma olhadinha aqui nesta ilustração. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar a ilustração para vocês. Olha aqui, ó. Essa ilustração ela é muito interessante, tá vendo? O que a gente percebe nesta ilustração? Nós percebemos Jesus descendo do céu, e aí está essa seta, né, que vem de cima para baixo, a igreja sendo arrebatada até os ares, tá bom? Essa seta que sobe e se encontra com a outra é a igreja encontrando com Jesus. Ao lado sai uma seta em curva, e essa seta em curva, ela nos mostra
Jesus, os santos do Antigo Testamento e os arrebatados, assumindo o governo milenar aqui na Terra. Esta é a visão pós-tribulacionista que é aceita por milhares de cristãos. Não é a gente que inventa isso, né? Isso é o que está na Bíblia. E então nós percebemos que o apóstolo João, ele também nos dá essa dica. E aí depois, aqui no capítulo 7, versículo de 9 a 14, nos mostra algo bastante interessante também. Note só. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, multidões, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles prostraram-se com os rostos em terra, diante do trono, e adoraram o Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força, sejam dados ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, uma clara evidência da participação, da passagem da igreja pela grande tribulação. Vamos dar uma olhadinha, recapitular os textos, então, na teologia de Jesus, na teologia de Paulo e na teologia de João. Vamos lá? Então, começando com a teologia de Jesus, conforme nós já fizemos, né? Logo após a tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. Então Jesus deixa claro que logo depois da tribulação é que ele volta, e é logo depois da tribulação que ele recolhe os escolhidos, ou seja, que ele arrebata os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Ok? Aí depois nós temos aqui a teologia de Paulo, conforme nós já citamos, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, onde Paulo nos diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, conforme aquele quadro que eu acabei de apresentar para vocês, o arrebatamento é para esta transformação. Não significa que a pessoa vai ser arrebatada, vai ficar no céu, nada disso. Esta é uma confusão que o pessoal fez na visão pré-tribulacionista, que ensina que eles não passarão pela tribulação, portanto ficarão 7 anos nos céus, tá ok? Então, mas de acordo com a palavra do apóstolo Paulo, nós seremos transformados. E depois o apóstolo João, ele diz que essas pessoas que participaram na primeira ressurreição reinarão com Cristo durante 1000 anos. Reinarão onde? É só a gente pegar o capítulo 20 do Apocalipse e vai ver que o milênio se desenvolve na Terra. Essa doutrina é aceita por todas as igrejas cristãs, praticamente, conforme eu disse, havendo apenas uma pequena confusão na questão cronológica do momento. Então, reinarão com Cristo por 1000 anos. E os demais mortos não serão ressuscitados. Então, por exemplo, você que acha que o seu parente, tem um irmão meu que morreu, eu pensava que ele ia ser ressuscitado logo no começo dos 1000 anos. Não.
Ele vai ser ressuscitado só no final dos 1000 anos. Por que, ancião? Porque ele não fazia parte da igreja de Jesus. Ele era testemunha de Jeová. Então, nesse caso, ele só vai ser ressuscitado no final dos 1000 anos. E quem é que vai julgar ele? Quem vai julgar ele, como vai julgar toda a humanidade, é o próprio Senhor Jesus. Ok? Então, isso aqui é muito importante porque destrói completamente qualquer tipo de ensinamento sectário que você tenha. Aquela ideia de que acaba o Armagedon, né? Já começa um paraíso na Terra com um pequeno grupo de 8 milhões, esquece, nada disso. Você vai aprender aqui o milênio. Então tenha um pouquinho de calma, conforme eu disse. A gente vai devagarzinho para você poder compreender corretamente o assunto. Se você está acompanhando toda terça e toda quinta o que eu estou explicando, eu acho que a sua mente já deu um salto violento. Eu acho que você já aprendeu bastante coisa. Agora, se você não acompanhar, não tem jeito, né? Aí você tem que ficar perambulando pelas internets da vida, vendo o que fulano fala, o que Beltrano fala, o que Ciclano fala e criando mais confusão na sua cabeça. Aqui nós estamos fazendo um estudo sistemático das Escrituras para que você possa compreender a escatologia. Depois que você compreender tudo isso aqui, aí você pode até tentar fazer algum tipo de comparação. Enquanto você não conhece isto, não tem como você fazer comparação. Aí você escolhe, né? Você fala assim, então eu acredito naquilo outro. E a gente continua acreditando na Bíblia e a gente continua ensinando a Bíblia. Tá bom? Se você gostou desse material, então compartilhe com outras pessoas, tá legal? Nós temos a nossa livraria, vou pedir para o Valdeci rodar a vinheta aí, da livraria Edson Reis, tá? Onde você pode adquirir o livro O Tempo do Fim, tá baratinho. Gente, aproveitem. Eu andei fazendo a conta, nós só temos 45 livros Tempo do Fim. 45, não tem mais. Tá? O livro está baratíssimo, é um livro que vale muito a pena. Quem tem, terá. Quem não tem, não terá mais. Porque depois ele vai ser transformado em e-book, e aí tem gente que não gosta de e-book. Eu mesmo gosto de pegar o livro físico, eu gosto de rabiscar, eu gosto de fazer tudo que para mim poder compreender, eu gosto de criar meus mapas mentais no livro, então isso é uma coisa muito legal, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, continuem assistindo o Pela Bíblia todos os dias. Todos os dias nós temos Pela Bíblia dia a dia. Gente, é sempre uma palavra curta, mas é uma palavra que pode mudar o rumo do seu dia. É uma palavra que às vezes ela vai de encontro com o seu ego, é uma palavra que muitas vezes vai de encontro com o seu orgulho, eu sei disso, como vai de encontro com o meu também. É uma palavra que muitas vezes te dá uma direção de como agir lá no seu serviço, de como agir na sua casa, de como agir com outras pessoas. Então, não perca o costume, sabe? Enquanto você escova os dentes, põe o celular lá para tocar o Pela Bíblia no dia a dia, você já vai começar ouvindo, seu dia já vai ser outro, tenha certeza disso, tá bom? Deus abençoe vocês, até quinta-feira, onde a gente vai entrar na visão das 70 semanas de Daniel, né, tratando sobre essas questões aí, pré, mid e pós-tribulacionista. Tudo isso é importante, pessoal, porque se você não entender essas coisas que eu estou ensinando agora, você não vai entender Armagedon, você não vai entender milênio, aí você tem que cair naquele velho golpe das seitas. Aquilo que eles escreveram, você acredita, acreditou a sua vida inteira, e hoje muitos estão decepcionados, porque seguiram simplesmente pessoas que pegaram alguns textos esparçados da Bíblia, aplicaram, né, de modo errôneo, e você, como leigo, não conhecia, aceitou e agora se decepcionou, tá bom? Então, esse nosso estudo ajuda você a resgatar a sua esperança. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.